Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Davi e hoje nós vamos falar sobre o fim do Império Romano do Ocidente. Os romanos, eles davam o nome de Germânia à vasta região europeia situada além Reno e além Danúbio, ao norte das fronteiras do Império. A população desse território compreendia numerosos povos, os germanos, muitas vezes subdividido em tribos. Apesar de independentes entre si, possuíam unidade étnica e cultural. Encontravam-se no estágio da barbárie porque, embora sedentários, produtores de alimentos e conhecedores do ferro, não possuíam escrita nem estado organizado. Uma de suas características marcantes era a belicosidade, manifestada em guerras constantes entre si e também presente em sua mitologia. Os romanos consideravam todos eles bárbaros não por causa do seu estágio cultural, mas porque assim costumavam designar todos aqueles que não fossem gregos nem romanos, independente do seu nível de desenvolvimento. Ou seja, aquele bárbaro de tacape na mão, uma tanguinha, né, nada a ver aquilo ali. A partir do século II, a população da Germânia teve um considerável crescimento, o que criou dificuldade para sua subsistência. A maior parte da região ainda era coberta de florestas, o que limitava a disponibilidade de áreas cultiváveis. Buscando um clima menos frio e terras mais favoráveis à agricultura, os germanos começaram a se deslocar para o sul, pressionando as fronteiras romanas. A princípio, as legiões conseguiram contê-las, mas a situação se complicou a partir da anarquia militar, pois esta debilitou dramaticamente a capacidade combativa dos romanos. Para contrabalancear sua fraqueza militar, o Império viu-se forçado a contratar germanos como forças auxiliares, medida que implicava grandes riscos, pois se tratava de bárbaros contratados para defender as fronteiras contra outros bárbaros semelhantes a eles próprios. Tá vendo? A oreada aqui. Paralelamente, germanos foram admitidos como colonos na tentativa de suprir a falta de mão de obra. Dessa forma, um grande número de bárbaros adentrou as terras de Roma, pacificamente, o que em um futuro próximo representaria um sério perigo para a sobrevivência do Império. De fato, para aqueles que permaneciam fora das fronteiras, a única forma de transpô-las seria por meio da invasão. Em meados do século IV, os hunos, povo nômade originário da Mongólia, deslocaram-se em direção à Europa, onde chegaram atravessando as estepes do sul da Rússia, né, onde fica a Rússia, né? Então, esses caras eram guerreiros ferozes e exímios cavaleiros. Investiram contra os visigodos, que era um povo germânico estacionado na margem esquerda do rio Danúbio, forçando-os a transpor o rio e a penetrar em terras romanas. O imperador Valente tentou repelir a invasão visigótica, mas foi derrotado e morto em 378. Com isso, os bárbaros conservaram as posições que haviam conquistado. Os hunos se estabeleceram na Panônia, atual Hungria. Em 1451, seu rei Átila atacou a Gália, mas, batido por uma coalizão de romanos e germanos, tentou invadir a Itália, desistindo de fazê-lo após uma negociação direta com o Papa Leão I. Retornou então a Panônia. Poucos anos após sua morte, os hunos se dispersaram. No começo do século V, os visigodos, depois de percorrer os Balcãs, avançaram contra a Itália. Para defender Roma, o imperador do Ocidente pediu ajuda às legiões do Reno, desguarnecendo aquela importante fronteira. Aproveitando dessa circunstância, uma multidão de germanos atravessou o rio em 406 e precipitou-se pela Gália, alcançando a Espanha e o norte da África. Essa foi a grande invasão, a maior no conjunto de invasões bárbaras ou germânicas, que iriam destruir o Império do Ocidente. Os visigodos, que haviam sido temporariamente contidos, retomaram a ofensiva contra a Itália e saquearam Roma em 410, e a cidade seria novamente pilhada em 455 e 546, respectivamente pelos vândalos e pelos ostrogodos, dois outros povos germânicos, né? Não é vândalos, que é um monte de cara de corintiano lá que estava destruindo tudo. O Império
continuou a existir formalmente, embora a maior parte do seu território estivesse em poder dos bárbaros. A sucessão imperial tornou-se caótica, com alguns chefes germânicos influindo diretamente na escolha dos imperadores. Finalmente, em 466, Odoacro, o rei dos Érulos, mais um povo germânico, né? Depois o jovem imperador Rômulo Augusto se proclamou rei da Itália. Um reconhecimento implícito de que o Império do Ocidente deixara de existir. Para os historiadores ocidentais, esse fato representa um marco divisório entre a Idade Antiga e a Idade Média. Então, a partir daí, acabou a Idade Antiga e começamos a Idade Média. As instituições políticas e administrativas de Roma desmoronaram diante da avalanche bárbara que submergeu no Ocidente. A Igreja foi a única instituição que sobreviveu a essa derrocada. Nos séculos subsequentes, sua importância se tornou imensa, pois, sob a égide da Igreja, que os bárbaros se converteram ao cristianismo, o que deu certa unidade cultural à Europa medieval, essencialmente cristã e feudal. Nós vamos ver isso mais para frente. As invasões germânicas, ao destruir o Império do Ocidente, provocaram na região um forte retrocesso cultural. Assim como ao Império do Oriente, ou Império Bizantino, preservar a cultura da Antiguidade Clássica, cujo conhecimento seria reintroduzido no Ocidente já em fins da Idade Média, às vésperas do Renascimento. Então, o que nós vimos aqui foi como se deu essas invasões bárbaras e o fim do Império Romano no Ocidente. Mas, assim, o que de fato derrubou um império tão grande, né? Nós podemos citar aqui algumas coisas que contribuíram para isso, né? Por exemplo, né, os inúmeros maus governos, grandes crises, né, entre governador e senado. Então, citando rapidamente, resumidamente, as principais causas foram as disputas internas, as disputas entre os imperadores contra o senado eram notáveis, e além disso, haviam as disputas pelo poder dentro do exército. Né? Outra coisa, as invasões bárbaras por si própria, né, que desgastaram o exército, a divisão entre Ocidente e Oriente, né, quando tentando facilitar a administração, o Império foi dividido em dois, porém o lado ocidental acabou mais enfraquecido. A crise econômica, porque a partir do momento em que não havia como expandir mais o território e capturar nova mão de obra escrava, a economia entra em declínio, porque a economia era baseada nessa invasão, eu invado, pego tudo que você tem, faço o seu povo escravo. Só que quando não tenho mais quem escravizar, o império começou a entrar em declínio, a economia. E o crescimento do cristianismo. Com o crescimento de uma nova religião, vários grupos que já não se entendiam passaram a disputar espaço e poder, desgastando a sociedade e o governo. Então, esses foram alguns dos motivos para o fim do Império Romano no Ocidente. É claro que tudo que eu falei aqui é de forma muito rasa, muito pequena mesmo, né? Então, se você quiser entender mais, você vai ter que ler livros, né? E procurar em outras fontes, ok? Então, é só isso. Vamos ficando por aqui, gente. Até a próxima. Tchau.